Oi, gente, eu acordei 7 horas, fui estudar, que eu tava estudando farmacognosia e eu também fiz algumas questões de química, depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente, fiz esse time-lapse, coloquei essa frase aí da Bíblia de João 22:28 e hoje eu estou um pouco mais motivada, estou mais feliz hoje e já digo, meu cabelo tá uma paçoquinha e eu vi depois quando eu tava editando o vídeo, então ignorem. E foi isso. Eu estudei cedo, fiz um intervalo, depois eu estudei mais um pouco. Agora é 6h31. Eu estou aqui na mesinha, vim falar um pouquinho com vocês. Eu estudei um pouco de farmacognosia, também fiz algumas questões da UEM, que eu coloquei o caderno aqui embaixo, mas eu fiz algumas questões de química, questões de biologia não. Fiz questões de química e dei uma olhada nas que eu tinha feito de biologia, só por cima assim, e separei os conteúdos. Tinha arrumado ali como que eu deixei separadinho o que eu ia fazer cada dia. Hoje eu consegui voltar bem melhor da cabeça e tudo mais, mas não consegui estudar o tanto que eu estudava antes. Mas amanhã eu vou, se Deus quiser. Estudei bastante, consegui revisar, consegui fazer as coisas. Eu acho que agora, assim, depois da crise, eu tô com um negócio que a Lu me deu. Depois da crise a gente pensa, né? Pensa muito, né? Sobre. Ó, Hermione. Pensa muito sobre a vida, sobre, sabe? Eu ia deixar pra fazer só o Enem, não ia fazer o vestibular de verão, mas eu acho que começou a me dar muita taquicardia, porque daí eu ia deixar a responsabilidade pra uma prova só e eu acho que eu não ia ficar bem. Enfim, também tinha feito um resumo aqui de farmacognosia, pedi pro chat fazer, dei uma olhada assim, sabe? E depois eu fui fazer os afazeres de casa, mas hoje foi um dia para retomar a cabeça, conseguir fazer questões de química, relembrar alguns conceitos, entre outras coisas, que eu acho que eu tava meio paradinha nisso, sabe? Mas deu certo. Eu consegui estudar um tanto que foi legal, estudei cedo, estudei de tarde e consegui também fazer minhas coisas em casa e dar uma melhorada assim, sabe? E coisas de autocuidado também, que é muito importante. Hoje eu dei uma brecada na atividade física, eu realmente ia fazer, mas eu vou voltar com a rotina. E foi isso, gente. Eu ia usar o fone, gente, pra estudar, né? Que eu gosto muito. Olha, meu teclado ainda tava ligado. De usar o fone, eu descobri que tá sem bateria. Vou pôr pra carregar. E eu vou ler o Cidade dos Ossos. Eu tô na página 172. Estão indo lá pra Cidade dos Ossos, então vai ser bem legal. Como parte de diversão. Não vou ver anatomia hoje, não. E vai ser basicamente isso. Aí eu tô aqui na mesinha, organizando, né? Fechando a canetinha, né? Que ela tem essa ponta aqui. Que é um contato, né? Que eu esqueci o nome. E vou colocar aqui de lado. O meu teclado, ele tava ligado, a luzinha, ó, que ele liga aqui, sabe? E eu desligar, né? Dura bem a bateria, mas vamos desligar. E vou colocar o meu fone pra carregar, que eu gosto muito, às vezes, de tampar e escutar música de piano. Só não coloco muitas músicas de piano no estúdio comigo, porque fica... eu acho que dá direitos autorais. Mas foi isso, gente. Hoje a mensagem é o seguinte. Ontem passei pelo Vale da Sombra da Morte, mas no dia seguinte a gente se recupera, vai no seu tempo e tudo vai dar certo. Beleza? Então, sempre que isso acontecer, gente, ó o toque, eu vi uma caneta solta. Você pega, respira, volta no outro dia, faz coisas que você gosta e tá tudo bem. Faz parte do processo também. Tem dias que não vai estar tão bem, tem dias que você vai achar que não é pra você, mas também faz parte você ver que
todo o processo que você já andou até aqui, sabe? Isso é muito importante, isso vai fazer você cada vez mais se dedicar, porque às vezes precisamos entender tanto que a gente andou, sabe? Sair de nota muito baixa para nota alta, então isso me ajuda muito. Conhecimentos muito baixos em química, embora eu gostasse de química, e para conhecimentos mais altos de química, sabe? Isso me deixou muito feliz. Enfim, treino e constância. Hoje não tenho muito o que falar, só que eu fiz questões da UEM, fiz questões do farmacognosia. Deixa eu ver aqui se eu vou ter pra se tá fácil, né? Ó, coloquei isso aqui, mas eu acho que tá em outro vídeo que eu vou emendar aqui, que eu falei do horário. Fiz, né, questão de química aqui, foi... Eu tenho essa apostila aqui que me deram, né, então eu uso ela pra... Ai, gente, tem que usar, né, já tá impressa, ó. Tinha uma questão, gente, que eu falei assim, não é possível que seja só a 04. Era essa daqui, ó. Ai, perdão, gente, tô com a tosse ainda. Essa questão aqui, eu falei assim, mas é só a 04 que tá certa. E eu tinha certeza das alternativas. Sim, era só a 04. Aí deu 6 pontos. O isótopo de FM. Aí tinha. Era sobre isótopos, isótonos, isoeletrônicos. Enfim. E aí eu fiz outras também. Eu fiz mais questão de química, já corrigindo. Tinha esse aqui, eu pontuei bastante, né, já aqui. Ali eu tinha zerado 2 questões, porque eu coloquei 2 que tava mais ou menos. Mas aqui, ó, 6, 6 e 4. E esse aqui, ele falava... Essa questão aqui, a 19, gabarito 1, 2012, inverno. Ela... Ela falava do princípio da incerteza de Schrödinger, sobre a probabilidade de encontrar um elétron. É bem legal. Teve mais coisas também, tipo assim, massa atômica, volume molar, se são periódicos ou aperiódicos. E eu coloquei só a 16, eu tava na dúvida com a 2, mas eu fiquei meio assim, ou ela tá certa ou ela tá errada, por causa do... Eu sempre confundo aquela questão do raio atômico, quanto maior os níveis, se o raio diminui ou aumenta, sabe? Preciso dar uma revisadinha nisso. E a outra, assim, eu só não tirei 6 pontos nessa outra questão aqui, por falta de atenção, ainda coloquei certeza que estava errado. Por quê, minha gente? A ligação de hidrogênio, ela é uma interação, ela vai ter ali as pontes de hidrogênio e, assim, água, H2O, ligação de hidrogênio. Etanol, ou seja, vai ter carbono e hidrogênio. Também vai ter oxigênio e outro hidrogênio ligado, né? Mas, assim, o que tinha na minha cabeça de não marcar essa alternativa? Não sei, mas enfim, né? Tá aqui. Foi isso hoje, basicamente foi isso. Aí eu arrumei aqui, né, separei. Tem outra banca aqui também, que é o EPG. Aí eu deixei aqui de treino pra ir resolvendo, né, porque treinar é bom. Ainda mais que é somatória, né, não é uma somatória igual da UIM, mas ajuda bastante. E por hoje foi isso. Eu não vou me postergar, já falei que não é tagarela. Foi isso, foi um dia mais tranquilo, mas um dia bem produtivo e que me animou mais. E às vezes essa pausa um pouco, sabe, de uma rotina tão extensa, ajuda a aliviar a mente, né, gente? Porque não é fácil você prestar um concurso ou um vestibular para uma banca, ou na faculdade também, ou na escola, gente. É aquela pressão para você dar conta de tudo. Enfim, foi um dia produtivo, eu gostei bastante e gostei também de... meus vizinhos, gente. Eu gostei bastante de ter esse tempo pra mim também, ter tido tempo de autocuidado, tempo de qualidade e estudar o que eu gosto, né? Tanto da faculdade de farmácia, que foi farmacognosia, tanto para as partes aqui de química, tudo é química, né, na farmácia, mas tudo bem. E isso me ajudou, sabe? Me trouxe alegria de estudar novamente. Porque às vezes nós estudantes temos igual ontem eu tive aquela
baixa emocional, me senti a pessoa mais desprovida do mundo de intelecto, mas tudo passa. E foi isso, e hoje é o dia 6, tentando passar em medicina, buscando ela, né, porque vai ser um processo e eu espero conseguir ela aqui em Maringá, né. Como eu disse pra vocês, eu quero muito passar aqui, porque eu já tenho uma vida estável aqui, né. Fica meio difícil sair de Maringá. Mas seja o que Deus quiser. Gente, queria deixar o recado aqui também. A vestibular da UEM está aberta as inscrições para o verão. Também estão abertas as inscrições para Unespar, em Paranavaí, que são as públicas, né? E é isso, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. E obrigada por me acompanhar. Se inscreva no canal, ative o sininho e me acompanhe nessa jornada. Tchau!